E nos últimos anos, e principalmente nesses últimos dias no Brasil e no mundo, né, nós temos vivenciado a morte de tantas pessoas, né? Com a pandemia, mas também sem a pandemia já se morria muita gente. E em sua maioria, pessoas negras e pobres. Ante toda essa indiferença das pessoas e de alguns dos seus governantes, né? Hoje, inclusive, no Recife, nós tivemos a realização da audiência do menino Miguel, né, que caiu de um prédio de alto padrão aqui do Recife. E aí no Rio de Janeiro, mais próximo aí do senhor, teve aquele morador de rua que morreu numa padaria. Aqui nós tivemos um grande empreendimento comercial que teve uma pessoa que faleceu também, que eles continuaram, digamos, funcionando como se nada tivesse acontecido. Eu me lembro, e olha que eu não sou tão velho assim, tenho 54 anos, na minha época, quando falecia alguém próximo da gente, em casa a gente nem ligava a TV, não escutava música. Quando era uma pessoa da família, nós passávamos às vezes 3 ou 4 dias de luto mesmo, sem ver nada que pudesse alterar esse luto. A gente está perdendo essa sensibilidade, Padre Júlio, frente a essas tragédias que se tornaram cotidianas. Eu acredito que é o que a gente chama essa banalização da violência, essa banalização do mal, porque vai fazendo parte da nossa rotina. Às vezes, até como uma forma de defesa, as pessoas ignoram. É o que se chama essa invisibilização dos empobrecidos. É interessante que nesse livro que eu falei para vocês, da aparofobia, da Adélia Cortina, ela diz como que a aparofobia ela é um comportamento natural do ser humano, que nós temos essa rejeição muito forte pelo diferente e por aquilo que nós não conhecemos e que não é próximo de nós. Hoje, todas as nossas grandes cidades são indiferentes a uma multidão de gente que dorme na calçada. É indiferente ao sofrimento. Hoje, até eu passei numa consulta médica, eu estava falando com a médica que me atendeu umas coisas, ela falou, eu falei para ela, parece coisa de louco, né? Ela falou, bom, aqui ninguém é normal. Então, porque eu estava falando para ela uma coisa que a gente perde a sensibilidade. Eu disse que um dia me convidaram para uma palestra e eu cheguei lá no lugar, na sala onde ia ser a palestra, e tinha alguns vasos com plantas, mas algumas plantas estavam desfalecidas de sede. E aí eu disse para o pessoal que me convidou, falei, olha, eu não consigo dar uma palestra vendo essas plantas com sede. Então, vocês querem fazer o favor de regar essas plantas? Porque enquanto essas plantas estiverem aqui ressequidas, caindo de sede, eu não vou conseguir. E aí eu estava falando para a médica, falei assim, uma coisa que me chama a atenção é que o animalzinho, quando está com sede, ele vai procurar água, ou ele vai fazer alguma coisa para chamar a atenção que ele está com sede. A planta, quando está com sede, morre. E eu fiz um curso na área de terapia, de psicologia, quando há muitos, vocês acham que nem eram nascidos quando eu estava estudando isso, tinha um autor chamado Robert Karkuf, que era especializado no que chama no, na postura de atendimento, de atenção, de escuta das pessoas e de ter um comportamento responsivo. E quando nós terminamos todo o curso com ele, todo mundo achando, né, agora estamos bem preparados, ele disse assim, olha, agora durante um ano, vocês cuidem de uma plantinha que se vocês não cuidarem, ela vai morrer de sede. Ou um animalzinho que se vocês não cuidarem, ele vai perecer. Se depois de um ano essa plantinha não morreu e esse animalzinho não morreu, vocês podem pensar em começar a cuidar de pessoas. Então, nós fomos perdendo a sensibilidade com a natureza, com a vida, com a ecologia, com a água, com o ar, com o verde, com as plantas, com as árvores. Essa semana eu fiquei muito chocado aqui em São Paulo, choveu muito, uma árvore caiu, matou a mãe, dentro do carro estava o marido e os 2 filhos. Né? Então, nós não sabemos cuidar das árvores da cidade,
que são importantes para nós. Nós não sabemos cuidar do Pantanal, nós não cuidamos da floresta amazônica, nós não cuidamos dos rios da Veneza brasileira, nós não cuidamos dos rios que cortam a cidade de São Paulo. Tanto o rio Tietê quanto o rio Tamanduateí estão envenenados, estão mortos dentro da cidade de São Paulo. Então, isso todos são sinais de uma cultura de morte. Nós temos no governo brasileiro uma necropolítica, nós temos na economia uma necroeconomia, nós temos toda uma estrutura de morte. Por isso, o irmão de rua morre dentro da padaria, pedindo socorro que chame o SAMU, e o pessoal continua lá comprando e vendendo na padaria. O nosso irmão negro é assassinado em Porto Alegre pelos seguranças do supermercado. Né? Aquela aqui na padaria de São Paulo, aquela mulher tem aquele ataque histérico e ofende todo mundo, e é homofóbica e tudo mais. Então, eu vejo, por exemplo, no metrô de São Paulo. É uma coisa fantástica. É o lugar onde você vai, mesmo agora na pandemia, comprimido com todo mundo, e ninguém vê ninguém. E ninguém se importa com ninguém. Eu pergunto muitas vezes para as pessoas que convivem com a população de rua. E pergunto, às vezes, na conversa com os moços de rua, eu falo para eles: alguém perguntou para você se você está bem? Alguém pergunta para o morador de rua: você está triste? Você almoçou? Você está bem? Eu lembro muito uma historinha na vida de Dom Luciano Mendes de Almeida. Tem uma jovem terrível, ela ia lá na casa do Dom Luciano e batia lá na porta e dizia: eu quero falar com o Dom Luciano. Aí a irmã que cuidava dizia: Dom Luciano não está. E ela disse: tá sim, você que não quer chamar. E chutou a porta, quebrou os vidros, arrebentou tudo, chutava. E mais a irmã dizia: ele não está. E mais ela quebrava a porta. Aí a irmã ligou no lugar onde Dom Luciano estava, disse: não, ele já saiu, está indo para aí. Aí, quando o Dom Luciano chegou lá, e essa moça deu esse depoimento num dia que nós estávamos celebrando o aniversário de morte de Dom Luciano. Quando o Dom Luciano chegou, viu aquela moça e uma mulher negra na porta da casa, a porta toda arrebentada, os vidros todos quebrados. Dom Luciano chegou perto dela e falou assim: você almoçou? Você já comeu? Ela ficou tão estupefata que, com aquela porta toda quebrada, Dom Luciano chegou perto e falou assim: você já almoçou? Você se alimentou? Você comeu? Ele não perguntou da porta. É que, muitas vezes, a porta é mais importante que a pessoa, o objeto é mais importante que a pessoa. E os moradores de rua, eles têm uma sensibilidade muito exacerbada para perceber o nosso olhar, o nosso sentimento, a nossa proximidade ou o nosso medo, ou se nós vamos lá vê-lo episodicamente, como um fato burocrático da nossa vida. Eles percebem rapidamente, eles percebem com clareza. Às vezes eu faço uma pergunta para eles, eles ficam... eu ouço as respostas as mais interessantes. Quando eles estão, às vezes, numa situação de conflito ou estão querendo conversar, eu digo para eles assim: olha nos meus olhos. É difícil alguém falar isso para um morador de rua. Olha aqui nos meus olhos. Aí eles olham e eu falo para eles: o que você está vendo nos meus olhos? Eu acho que a questão é essa, É, é essa mesmo, Padre Júlio. Aí eles olham bem, ficam olhando, e eu digo: o que você está vendo nos meus olhos? E é interessante as respostas que eles dão. Muitos falam para mim: eu estou vendo carinho, eu estou vendo que você está prestando atenção em mim, eu estou vendo que você está me olhando. E já alguns deles falaram para mim: eu estou vendo amor. Então é interessante nós percebermos como eles nos olham,
como eles nos veem. Por isso que eu disse, gosto muito quando eles falam para mim, o padre maloqueiro.